cristã vivida, né? A fé cristã que se transforma em passos, né? Que desce para os pés e se transforma em vida, que se transforma em passos. E hoje nós temos um tema aí muito importante, né? Um tema maravilhoso. Talvez, né, esse seja o tema mais importante dessa série, porque ele, quando nós entendemos esse tema, ele dá base para todos os diversos, dá sentido para todos os outros temas que nós trabalhamos já e que nós ainda iremos trabalhar, né, porque entender como a vida eterna muda as nossas vidas hoje, como a esperança da vida eterna transforma o nosso presente, né, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, e isso muda a maneira como nós vivemos, né? Como nós muda o hoje, muda o agora, muda como nós nos relacionamos com as pessoas, muda como nós nos relacionamos com todos os eventos da nossa vida. Então, por isso é tão importante, né? Tão importante que nós entendemos esse tema, e eu queria convidar você para estar caminhando comigo durante essa uma hora para que a gente converse sobre esse tema maravilhoso e extraordinário, que é vida eterna, né? A nossa esperança presente, e que nós possamos entender isso à luz de Cristo, né? À luz do nosso Deus, aquilo que Ele quer nos revelar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, te louvamos pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor, te louvamos pela vida, vida que o Senhor nos deu e que é vida eterna, plena, inteira, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga esse entendimento a todos que estiverem aqui hoje, né, vendo essa aula junto comigo aqui, aqueles que forem ver essa aula posteriormente. Que o Senhor, Pai, trabalhe no nosso coração e que nós possamos entender e viver, Deus, de maneira a honrar aquilo que o Senhor já fez por nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar aí o nosso tema, né? Falando aí sobre a vida eterna. Né? E como nós estamos aí no segundo módulo, que fala sobre a caminhada cristã, esse é um tópico, como eu já disse, importantíssimo, né? Porque é a vida eterna que dá sentido para a nossa caminhada cristã aqui e agora. É a vida eterna que faz com que aquilo que a gente trabalhou na aula passada, né, da providência divina, é ela quem faz com que nós entendamos a providência divina e vivamos de uma maneira com que os eventos da nossa vida não nos tragam circunstâncias, que as circunstâncias não nos tragam desânimo, tristeza, mas se a gente entenda, né, aquilo que nós estamos vivendo. Então, na aula retrasada, eu falo passada, né, porque é a última aula que vai ter aqui gravada, mas no domingo passado a gente não conseguiu, tivemos um problema na conexão, não conseguimos fazer essa aula, mas, né, vamos fazer ela hoje, se for da vontade do Senhor. Então, vamos lá. Né? Então, a aula passada da providência divina, nós vimos aí, né, que Deus está no controle de todas as coisas, né, que Ele está orquestrando ali, né, cada detalhe da nossa existência para o seu bom propósito e para o nosso bem. Né? Também vimos algo muito importante, que Deus não é o causador do mal, mas que ele transforma, né, o mal que acontece conosco por conta do pecado em bem. Ele transforma, ele faz com que isso nos molde à imagem de Cristo. Né? E esse é o nosso propósito de vida, né? Que é glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz, né? Nos transformando à imagem de Cristo. Né, que é o nosso primogênito de todas as coisas, né, aquele que veio como materializando aquilo que Cristo esperava do ser humano. Né? Então, que nós possamos descansar, né, na certeza da soberania de Deus, como nós aprendemos na aula da Divina Providência, né, e saber que essa soberania nos prepara para entender o tema de hoje, que é, né, um tema de suma importância, né, de profunda relevância para a nossa fé e para a nossa jornada cristã. Né? Nós vamos caminhar nesse módulo aí juntos e vamos falar um pouco sobre a vida eterna, esperança presente, esperança de hoje. Né? Isso nos mostra que
quando nós temos uma esperança futura, né, da vida eterna em Cristo, essa esperança futura, ela deve moldar como nós vivemos, como nós pensamos, como nós sentimos, né? É exatamente essa compreensão da vida eterna que vira essa chave da gente entender que houve algo que nos transformou em todo o nosso ser. E essa transformação, ela é refletida na maneira com que a gente vive. Esse tema, quando a gente fala de vida eterna, parece futuro, né? Parece algo que está lá no futuro, né? E que nós só vamos desfrutar dessa vida quando Cristo voltar e concluir todas as coisas. Mas isso não é uma verdade. Nós desfrutamos da vida eterna hoje, e é sobre isso que nós vamos conversar e entender juntos aqui. A vida eterna, ela muda o nosso presente. A vida eterna, ela já é nossa, nós já desfrutamos dela e nós já desfrutamos daquilo que Cristo conquistou, né? E trouxe a nós, que é a vida eterna. Então, nós podemos entender que a vida eterna não é algo como se fosse uma senha, né? Eu ganhei uma senha que quando, né, o mundo acabar, quando Cristo vier, enfim, né, essa ideia de mundo acabar, nós vamos conversar sobre isso também, mas essa ideia, né, na cabeça do homem é assim, quando o mundo acabar, quando tudo terminar, eu tenho uma senha em que eu vou ter a vida eterna. Mas não é assim, né? A vida eterna, ela já é nossa. Né? E esse tema é um tema que gera muita curiosidade, porque desde o início da humanidade, né, sempre se procurou, né, sobre essa questão de vida pós-morte, né, de sentido da vida. A gente falou sobre isso em algumas aulas para trás, mas essa questão de vida pós-morte é algo que é muito curioso para todo mundo, né? Existem religiões que criaram, né, aí, sobre esse tema, todo um roteiro, né, que fala sobre vida pós-morte, mas a gente hoje vai estudar o que a Bíblia fala sobre isso. Né? Mas não é isso, né? A vida eterna em Cristo, ela já nos pertence, ela já tem reflexo em nós, né? E não é uma senha que nós vamos usar no futuro, mas é algo que nós já usamos no presente. Né? E que isso não te deixe nem atemorizado, né? Porque quando fala em vida pós-morte, as pessoas ficam atemorizadas algumas vezes, né? O coração humano, com as incertezas, a gente fica, né, ansioso e preocupado, e nem tão fascinado a ponto de você ficar vivendo só lá no futuro, mas que isso traga hoje, né, mudanças significativas na sua vida, na maneira como você se relaciona com Deus, na maneira como você se relaciona com as pessoas. Né? E isso é importante. Então, para nós cristãos, a vida eterna é uma certeza gloriosa, sim, né? E é algo que Cristo conquistou, né, na cruz por nós. Nós não estávamos condenados, né, à morte eterna, mas Cristo conquistou a vida eterna, né? Então nele há vida, né? Nele há vida. Então, mais do que uma promessa futura lá para frente, a vida eterna é essa realidade que deve impactar o nosso presente, que deve moldar a nossa esperança, que deve moldar a nossa perspectiva de vida e, principalmente, como eu já disse muitas vezes aqui, vou repetir porque eu acho que é a parte mais importante desse tópico, deve moldar a nossa maneira de viver. Certo? É como, vou dar um exemplo bem pequeno, porque a vida eterna é muito mais complexa do que isso, mas vou dar um exemplo pequeno para que a gente entenda como que isso muda o nosso presente. Você recebeu um convite maravilhoso para ser madrinha de um casamento. E por esse convite, né, tem uma data, você precisa se preparar para aquela data. E sendo madrinha de casamento, você precisa também mudar algumas coisas na sua vida, porque você vai precisar dar atenção para aquele casal, né? Nós que somos cristãos entendemos que isso é uma maneira que você vai ter que começar a orar por eles, né? E acompanhá-los ali no discipulado, enfim, da questão do casamento. Então, aquele convite futuro para uma data futura vai fazer você mudar agora o seu presente, você vai ter que procurar um vestido, né? Você vai ter que procurar um cabeleireiro, uma maquiadora, e isso vai mudar ali as atitudes do seu dia a dia. Claro que num nível micro, né? Nós estamos falando do macro, que Cristo muda toda a nossa vida, a vida eterna. Esse evento futuro muda toda a nossa vida hoje. Mas, só como um exemplo para você entender como isso muda. Se eu tenho certeza de que algo vai acontecer no futuro, eu me preparo para que aquilo aconteça. Né? Como é o caso, por exemplo, do convite para ser madrinha. E isso vai mudar, né, a maneira como você viveria seus dias. Talvez você viveria seus dias de uma maneira indo para o trabalho, voltando para casa,
né, lendo seus livros, estudando e indo dormir ao horário que você marcou. Mas agora você precisa encaixar no seu dia, depois do trabalho, passar em um lugar para poder experimentar vestidos para ir para aquele dia. Então mudou o seu presente. Aquilo que vai acontecer lá no futuro mudou o seu presente agora. Né? As suas orações ganharam mais duas pessoas, né? Para você orar, para você interceder, para você se preocupar, para você acompanhar. E isso, que é um evento futuro, mudou aquilo que é a sua vida hoje. Da mesma maneira, a vida eterna, né, saber que nós temos um destino para onde nós estamos indo e que esse destino é um destino interminável com Cristo, isso muda a maneira com que a gente vive agora. Se eu sei que a minha vida tem uma continuação, né, depois de que eu me for aqui dessa terra, eu não vou viver como se todos os dias fossem, né? Assim, ai meu Deus, meu tempo está terminando. Eu preciso fazer um monte. Não, meu tempo não está terminando, porque eu tenho mais tempo. E isso molda a maneira como nós vivemos. Mas é só um exemplo bem pequeno, mas que para mostrar como que aquilo que a gente crê, né, aquilo que a gente acredita e que mudou e que vai acontecer, muda ao nosso presente hoje. Muda a nossa vida no agora. Né? Então, nós vamos mergulhar aí juntos nas escrituras e ver o que ela nos revela sobre a vida eterna. E o nosso objetivo aqui é não apenas ter um conhecimento mais claro sobre aquilo que é a vida eterna, né? Mas ter uma esperança mais viva, né? Uma esperança mais que se torne em atitudes, né? Uma fé mais robusta nessa promessa de vida eterna. Né, que isso mude a nossa forma de lidar com o presente. E essa é a nossa intenção com essa aula. E nós vamos começar aí falando sobre a natureza da vida eterna. E tem alguns pontos que eu preciso trabalhar com vocês antes da gente entrar totalmente nesse tema sobre a vida eterna. E o primeiro ponto, né, que eu quero que você guarde no seu coração para que a gente construa aí um alicerce para a gente, né, terminar essa construção sobre a vida eterna, e é que a vida eterna ela é um dom de Deus, ou seja, um presente de Deus, é o que Deus nos deu. Nós não conquistamos a vida eterna. Isso é fundamental a gente desmistificar essas concepções errôneas que temos, né? A vida eterna a gente não conquista ela. Não é algo que eu, por ser muito boa, conquisto a vida eterna, mas ela é um presente de Deus. E isso precisa estar sólido no seu coração, né, para que a gente possa caminhar mais nesse tema, para a gente caminhar mais à frente aí nesse tema. Então, o primeiro ponto crucial que eu quero que você entenda é que a vida eterna não é algo que nós conquistamos por nosso mérito, né, por aquilo que a gente faz, mas ela é um dom, um presente imerecido de Deus, ou seja, nem eu nem você merecemos. Nós vamos trabalhar mais esse tema, mas é importante a gente entender isso. Lá em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aqui, né, nesse pequeno trecho aqui de Romanos, Paulo já aprofunda muito no tema da vida eterna. Porque ele nos diz assim, inicialmente, o salário do pecado é a morte. Ou seja, né, a morte é o resultado natural do pecado. Nós pecamos, né, lá em Adão e Eva, e continuamos pecando hoje, e o salário do pecado ele é a morte. Então, naturalmente, o pecador, né, está condenado à morte. Isso aqui que Paulo está dizendo. Né? Mas a vida eterna, ela é um presente, uma dádiva de Deus, ou seja, um dom gratuito de Deus, ou seja, um presente gratuito de Deus. Né? E vida eterna aqui é algo muito extraordinário a gente ver, porque vida é a palavrinha pequenininha que chama zoe, talvez você já tenha ouvido, né? Vida aqui no grego, a palavrinha pequenininha chama zoe, né? E essa vida que está dizendo, vida plena com Deus. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida completa, uma vida com Deus e um relacionamento com Deus. Então, o termo vida eterna, ele é bem complexo. E o eterno aqui é uma palavrinha que não sei a pronúncia certa, mas parece que é aiônios, que diz assim: sem começo nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será. Né? Nunca termina, é eterno em si. Ou seja, nós somos criados para isso. Né? Fomos criados para essa vida, né? Que é essa vida plena de relacionamento com Deus. Isso é a vida eterna, né? É para sempre me relacionando com Deus, ou seja, no parte daquilo, né, que Deus fez para se relacionar com Ele.
Nós vamos desenvolver mais esse tema, mas eu gostaria que você, nesse pedaço, entendesse que a vida eterna não é uma recompensa adquirida, mas é um dom gratuito de Deus. Né? Não é uma recompensa pelo aquilo que você fez, mas é um dom gratuito, assim como a fé, né, que fomentou e nos deu acesso a essa vida eterna. Ela é um dom gratuito de Deus. Essa verdade central da palavra, ela enfatiza a soberania de Deus e a graça de Deus como o único meio de salvação. Né? E ela nos mostra algo muito importante, né? Que nós não devemos nos gloriar em nós mesmos por aquilo que nós conquistamos, no caso, a vida eterna em Cristo, mas glorificar a Deus por aquilo que Ele nos deu. Então, por isso que a gente sempre está aqui batendo na mesma tecla, né? Que nós temos um propósito, sim, e o propósito do ser humano é glorificar a Deus em tudo aquilo que Ele faz. É isso, né? Deus nos deu isso como dom gratuito, sem que fosse por nosso mérito, para que a gente não se gloriasse, para que eu não me achasse melhor do que o outro, né? Porque se eu me glorio naquilo que eu fiz, eu me glorio em mim mesmo, eu tenho motivos, né, para me achar melhor do que o outro, né? E achar que eu tenho mérito e eu conquistei aquilo, então, portanto, eu sou melhor do que você que não conseguiu conquistar isso, né? Mas se eu me glorio em Deus, que é único, né? Deus é único, não há outro igual, né? Então eu sei que a glória está certa, porque é só Ele quem pode fazer essas coisas. E glorificando a Deus naquilo que eu faço, eu entendo, né? Que muito mais que quem me capacitou foi Deus, né? Não é muito mais do que atitudes minhas, aquilo são atitudes que Deus me capacitou para fazer. Então, não há obras, não há esforço, não há sacrifício, né, que possa nos qualificar para a vida eterna, mas ela é concedida pela infinita misericórdia de Deus. Né? Vida é uma vida de liberdade, né? E uma vida que Deus nos deu. E essa vida de liberdade é importante a gente frisar aqui, porque as pessoas às vezes o coração humano ele é enganoso, como já diz a palavra, né? É sagaz dessas coisas. Então você está me dizendo que se não é porque eu conquisto, não é pelo aquilo que eu faço, então eu posso fazer o que eu quero. Não é isso. Né? A vida com Deus é a vida que Deus nos deu, uma vida de liberdade, não de libertinagem. Né? É uma vida para a glória de Deus, como eu disse aqui. Eu sei que não veio de mim, por isso eu glorifico a Deus, porque foi Ele quem fez. Né? E essa vida de glória a Deus, né? Eu faço tudo que eu faço, todas as obras, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, sabendo que Ele que me capacitou para fazer isso. Então, é importante a gente frisar também esse tema. Então, né, o primeiro tema que nós trabalhamos aqui é que a vida eterna é algo que Deus nos dá, um dom gratuito de Deus, que nós não conquistamos através daquilo que nós fazemos, certo? O outro tema que eu queria trabalhar como um alicerce aqui para a gente caminhar sobre esse tema é a vida eterna não é uma coisa distante, né? Mas ela muda quem nós somos. Ela não só muda o que nós fazemos, mas ela muda quem nós somos, né? A vida eterna em Deus, aquela que nós lemos ali, que Cristo conquistou para nós, a vida eterna em Cristo Jesus, né? Ela não é algo, um futuro, um estado futuro, né? Algo que eu posso ter esperança somente futura, mas ela está intrinsecamente ligada à pessoa de Cristo. Então, ter vida é ter Cristo. Ter vida eterna é se relacionar com Cristo. Só há essa vida em Cristo. Né? Se eu não estiver caminhando em Cristo, eu não tenho vida eterna. Por isso que a gente fala que é uma esperança futura, mas que muda o meu presente e molda o meu presente. Né? Logo, se eu não estou em Cristo, eu não tenho vida. Se eu não tenho vida, eu não tenho vida eterna, nem nenhuma vida. Né? Eu continuo morto. Né? Kohler, um teólogo, ele tem uma frase muito legal para esse entendimento que diz assim: a vida eterna não é uma coisa, mas é uma pessoa, a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, vida eterna é ter Cristo, é estar em Cristo, né? É muito diferente do que você receber um presente que você vai abrir daqui a um tempo, não? Você já abriu e ele já te moldou, né? Aquele presente que é Cristo, é uma pessoa, né? Não é algo que você vai ganhar, mas vida eterna é estar em Cristo, se relacionando com Cristo, caminhando com Cristo, e é algo que é muito diferente da nossa percepção natural. Vamos ver isso na Bíblia? Lá em 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus, né? E aí ele coloca um parênteses, e a vida se manifestou e nós vimos, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, aqui, né, João, ele nos mostra que a vida eterna é Cristo, ele estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, Cristo é a vida eterna. Né? Lá em 1 João ainda, João continua, né, trabalhando esse tema da vida eterna, lá no capítulo 5, nos versículos de 11 a 13, diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então aqui já está, ele trabalha, olha, se não está no Filho, não tem vida, mas ele fala, eu escrevi para vocês que têm a vida eterna, ou seja, que tem o Filho. Né? E o Filho é quem nos dá essa vida. É a manifestação da vida, é aquilo que é Cristo, né? Que se materializou ali. Então, sem Cristo, nós somos cadáveres ambulantes. Né? Sem Cristo, nós não temos vida. Então, aquele que não tem Cristo, ainda que parece que vive, e as pessoas gostam de falar, né? Ah, ele vive a vida no sentido de aproveitar, de fazer coisas, né, que agradam o seu próprio eu, né, a sua própria vontade, que parecem que deixam eles felizes, né? Deixa feliz por um momento e no outro momento já passa, é uma felicidade passageira, né? São cadáveres, porque não sabem, né? Não sabem o que é vida, não tem vida, porque vida mesmo só se tem em Cristo. Quando, né, lá em Adão e Eva, lá se diz lá que o salário do pecado é morte mesmo. Então Adão e Eva, mesmo que eles não caíram ali naquele momento duros no chão, eles morreram. Por quê? Porque viver é esse relacionamento com Cristo. A vida é esse relacionamento com Cristo. A vida está em Cristo. Sem Deus, nós não somos vivos. Nós somos criados para isso. Se nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual nós somos criados, nós estamos mortos. Né? Não tem vida, nós não temos valia. É como se eu comprasse um liquidificador e quisesse usar ele como carro. Ele não é um carro, não tem como eu usar ele como carro. Então, como carro, o liquidificador, para mim, é inútil. Né? Então, é isso. Deus nos criou para isso. Então, fora de Cristo e fora daquele propósito pelo qual nós somos criados, que é glorificar a Deus, nós estamos mortos. Cadáveres ambulantes andando por aí. Tem uma amiga, Ana, que fala muito bem isso. Né? Cadáveres ambulantes. Ana Lupe maravilhosa fala isso, que nós andamos igual cadáveres ambulantes, porque sem Cristo nós não estamos vivos. Lá em João, agora não na carta de 1 João, mas em João, o Evangelho de João, no versículo 17, capítulo 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, a vida eterna não é só um estado de viver para sempre, mas a vida eterna é conhecer a Cristo. Né? Conhecer a Cristo, é se relacionar com Cristo, é estar em Cristo, é ser um com Cristo. Né? Isso é a vida eterna. Então, assim, Calvino dizia uma frase muito interessante que ela, para mim, resume um pouco disso que a gente está falando, que é: tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo, mas aquilo que há de bom em mim é Cristo. Ou seja, aquilo que é de mim é cadáver, é morte, mas aquilo que é bom, ou seja, aquilo que está em mim, que transmite vida, é Cristo. É Ele quem me deu, porque Ele é a vida, né? Por isso. Então, ter vida eterna, portanto, significa ter Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender e modificar o entendimento a esse tema, que é algo também crucial para, né, a gente criar essa base aí. Então, Cristo ele é a própria encarnação da vida eterna. Né? Não é um conceito filosófico ou um pensamento sobre o que vai acontecer depois que eu morrer, mas é uma realidade pessoal e principalmente relacional com o nosso Salvador. Né? Não é, igual eu disse lá no início, não é uma senha para me usar lá na frente, mas é uma conexão viva com Cristo a partir de hoje. Né? Onde Jesus está, a vida está. Né? Onde Cristo está, a vida está. Né? Onde Cristo não está, a morte.
Lembra quando a gente fala sobre a separação do homem de Deus, né? E aí a gente fala que quanto mais afastado de Deus, menos a gente consegue viver dentro do propósito de Deus, porque a gente não ouve, né? Tá mais longe. E esse ouvir a Deus, né, é aquilo que o próprio Espírito faz em nós. Então, quanto mais próximo de Deus, né, eu estou, mais conectado com Deus eu estou, mais vivo eu estou. Quanto mais longe, né, a morte, né, essa separação que aconteceu lá em Gênesis, né? Lá em João, ainda no capítulo no Evangelho de João, no capítulo 11, eu vou ler os versículos 25 e 26 que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui Jesus falando, né? Então, o que Jesus falou? Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, só há vida em mim. Você está morto, só há ressurreição em mim. Né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que, né, vai passar pela primeira morte, viverá, porque está em Cristo. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Né? E que é Cristo nos dando essa certeza de que Ele é a vida eterna. Né? E a vida eterna, né? Então, nós podemos concluir que ela é possuída por aqueles que têm o Filho de Deus e creem nele. Né? E isso por conta dele mesmo, não por méritos, mas por aquilo que ele faz em nós. Tá? Nós precisamos de lembrar sempre aí todos os conceitos. Lá em João 3,16, versículo super famoso, todo crente sabe esse versículo de cor, né? Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos deu o Filho para que a gente não morra, mas para que a gente tenha vida eterna. Estávamos mortos, ele nos deu o Filho para que a gente tivesse vida. Lá em João ainda, capítulo 6, versículo 40, diz assim: Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Certo? Então, o Filho, ele é a nossa vida. Né? A W. Pink, que é um outro teólogo muito importante, né, para trabalhar esses conceitos, ele nos diz assim, que crer não é uma causa de um pecador, não é a causa de um pecador obter a vida divina, mas é o efeito dela. Então, quando eu crer, não porque eu criei, eu ganhei a vida divina, não. Mas o efeito de eu ter ganhado vida é o fato de eu crer. Lembra que nós trabalhamos sobre isso, que a gente falou sobre o Espírito Santo? Né, que nós não tínhamos nenhuma capacidade, né, de ver Cristo e desejar Cristo porque nós estávamos mortos. O morto não pensa, o morto não fala. Né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como já diz a palavra. Então, quem trouxe essa vida para nós é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fomenta essa vida e essa fé no Filho, aí sim, nós estamos verdadeiramente vivos. E aí é o efeito de ter essa vida, né, que nós temos aí a vida eterna. Em Cristo Jesus. Então, Jesus, por exemplo, Jesus é a luz do mundo. É como se eu e você, sem Cristo, caminhássemos tudo no escuro, sabe? Fosse sempre noite, nunca fosse dia. Aí vou pedir para você pensar na figura do ipê, o ipê amarelo, ipê rosa que a gente tem aqui em Minas Gerais, que são tão maravilhosos. À noite, eles não são tão maravilhosos, porque a gente não consegue ver a cor, a beleza deles, né? Porque tá escuro. Mas quando há luz, a gente consegue ver a beleza daquilo. E é isso que Cristo faz na vida do ser humano. Né? Quando está tudo escuro, está tudo escuro. Então, sem Cristo, a gente não enxerga, não tem luz. Cristo é a luz do mundo. Então, quando vem a luz, a gente consegue ver a beleza das coisas, a gente consegue ver a beleza da vida, a gente consegue entender o sentido por que nós nascemos, por que fomos criados e por que estamos aqui. Da mesma maneira com que, quando há o dia, a gente consegue ver a beleza do ipê amarelo ali, radiante, com as suas cores maravilhosas, e à noite a gente não consegue ver. Uma analogia muito pequena também, né? Mas que pode nos mostrar, né, o quanto é importante. Sem Cristo nós não temos vida. Sem Cristo tudo parece cinza, sem cor, né? Mas em Cristo as coisas ganham cor, ganham vida, né? A vida é eterna. Então, assim,
o simples fato de que nós cremos, né, e isso foi fomentado pelo Espírito em nós, né, quer dizer que nós temos a vida divina dentro de nós. Então, nós vimos, nós conseguimos ver, nós tivemos essa luz que nos mostrou algo. Então, a fé, né, é a resposta desse coração transformado pela graça de Deus. Então, eu e você cremos porque fomos transformados pela graça de Deus, pelo dom gratuito de Deus, né? E isso é um sinal de que a vida divina, a vida eterna, né, habita em nós, né? Então, por isso lá que quando o Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta, porque é morta mesmo, né? Porque se você não vive para a glória de Deus, você não foi vivificado, então você está morto, né? Então, se eu falo, né, que crio em Cristo, falo que tem essa fé que vivificou e não tenho, não vivo de maneira a glorificar a Deus, não tenho obras que glorificam o meu Deus, eu não vivi. Então, não é uma vida real, né? É algo que eu acho que tive fé. Eu falo que acredito. Porque falar que acredito é muito fácil. Quando as pessoas falam que acreditam em Deus, mas não foram mudados por Deus, então isso não é conhecimento. O conhecimento transforma. Né, o conhecimento de Deus, esse relacionamento, né, com Deus, ele nos transforma. Né? E quando o conhecimento não nos transforma, ele não é conhecimento. Né? Eu só sei. Então, quando eu tenho uma vida que eu falo, eu criei em Jesus, mas não, isso não mudou a minha vida, isso não me transformou, né, eu ainda estou morto. Eu ainda não percebi o que é vida real, porque Cristo é a vida. Né? Eu espero que esteja dando para entender, mas vamos caminhar aí mais um pouco. Então, né, nós trabalhamos aqui 3 temas aqui importantes até agora. Primeiro, né, que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Nós não conquistamos por nós mesmos ou por nossos próprios méritos. Segundo, que a vida eterna é a personificação de Cristo. Então, Cristo é a vida eterna. Né? E terceiro, nós trabalhamos aqui que essa vida é recebida pela fé dada por Cristo, né? Que nos deu luz para que nós possamos ver e crer. Né? Então, esse alicerce é importante para que a gente continue, né, trabalhando. Como nós falamos aqui, imagine que tudo na sua vida dependesse de algo. Né? E nós sabemos que esse algo é Cristo. Tudo na nossa vida depende de Cristo para ter vida. Mas eu e você, não sabendo disso, né, porque não tivéssemos ainda sido transformados pelo Espírito Santo, achamos que a nossa vida depende de uma carreira. Então tá tudo cinza quando a gente não tem uma carreira. A vida tá cinza, parece que é tudo morto, que não tem vida, porque eu não tenho a carreira que eu tenho. Só vou ter essa vida. Só vai voltar a ter cor a minha vida. Só vai ser colorido tudo de novo, parecendo que tem vida quando eu tiver uma carreira. E aí você vai caminhando e trabalhando para isso, e a vida tá ruim, tá difícil, tá tudo cinza, tá tudo complicado, mas aí o dia que você consegue ter a carreira que você sonhava, tudo se colore. Mas o problema é que essa colore por um momento, porque aí começa a vir os problemas, as dificuldades no trabalho, enfim, e isso perde a cor de novo. E aí você fala, não, eu só vou voltar a ter vida, só vou voltar a ver tudo colorido de novo quando eu tiver uma família. E aí você vai, corre atrás. E aí você tem uma família, aí coloriu tudo de novo. Mas aí vem os problemas, as dívidas, as brigas, as coisas. Tudo fica cinza de novo. Entende? Tudo aquilo que a gente acha que vai nos dar a vida, que vai colorir a nossa vida, que vai mudar a nossa vida, não é capaz de mudar a nossa vida realmente, somente Cristo. Agora, quando eu tenho Cristo, a minha vida que era cinza, sem graça, não tinha luz, não conseguia ver a beleza de nada, eu não conseguia caminhar pelo caminho vendo a beleza de nada. Quando eu tenho Cristo, eu consigo ver essa beleza. E ainda que as coisas não vão bem, aconteça uma circunstância aqui, outra circunstância ali, continua tudo sendo belo. E é isso que a gente falou, né? Dá para apontar para a providência divina. Ainda que as coisas estejam ruins, eu vejo vida, porque eu tenho vida, eu tenho a vida, eu tenho Cristo. Ele coloriu, né, o meu dia. E isso é a maneira com que Cristo muda tudo na nossa vida. Né? Então, a vida eterna é esse conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, conhecer a Deus, e esse conhecer, né, eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas o verbo conhecer na Bíblia, ele é um verbo de ser parte, o significado dele é ser parte, tanto que quando um homem e uma mulher se casavam, né, o momento do casamento ali era considerado não na cerimônia, mas no momento do ato sexual, que era traduzido como e Isaac conheceu Rebeca.
Esse conhecer é porque eles se tornaram um ali através daquele exemplo ali, né, da relação sexual, ou seja, eles se tornaram um só. Agora sim, né, eles são casados, eles se conheceram. Então, conhecer a Deus é se tornar um com Deus. Né? É ele estar em você, é você ser parte, né? Parte dele, ser corpo de Cristo. Por isso é um entendimento muito mais complexo do que esse que a gente tem, né? Não é uma vida, eu vou à igreja, ou eu tenho alguns atitudes religiosas, é muito mais do que isso, né? É estar em Cristo. Cristo está em nós, isso é conhecer a Cristo. E esse conhecimento de Cristo é só Ele quem dá. E isso é a vida eterna. Né? Então, a vida eterna não é apenas uma duração infinita, né? Mas é uma qualidade de vida que começa aqui. Ou seja, a minha vida aqui é moldada e modificada. Né? Ela é fundamentada nesse relacionamento íntimo que eu tenho com Deus. Né? Nesse conhecimento que eu tenho de Deus. Então, não é uma vida de que tudo vai acontecer do jeito que você quer, principalmente não, pelo contrário, tudo vai acontecer da maneira que Deus quer, porque Ele sabe aquilo que é para o seu bem, né? E esse relacionamento é que te traz vida, né? Como eu disse lá da sentença de Eva, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram separados de Deus. E o fato de ser separado de Deus é o mesmo que morrer. Hoje você coma desse fruto, você vai morrer. Por quê? Ser separado de Deus é morrer. Em Deus a vida, junto com Deus e no relacionamento com Deus a vida, e fora de Deus a morte. Você é um cadáver ambulante andando fora de Deus. Né? Então é isso. Né? O relacionamento íntimo com Deus aqui é a vida. Né? E isso é a vida, né, eterna, a plenitude de vida que há em nós. Né? Vamos resumir aí a história bíblica toda em 4 atos? Vamos lá. Primeiro ato, criação. Né? Nós somos feitos para a comunhão com Deus. Lendo lá Gênesis 1 e 2, você percebe que nós somos feitos para esse relacionamento, para a comunhão com Deus. Então, isso é vida. Fomos criados isso. Deus nos deu vida para relacionar com eles. Ele soprou a vida dele em nós, ok? Aí veio a queda. Né? E aí esse pecado rompeu a nossa comunhão. Quando rompe a nossa comunhão, traz o quê? Morte, porque longe de Deus não tem vida. Né? A vida está nele. Então, longe dele não há vida, ou seja, trouxe morte o pecado, literalmente. Né? Depois disso vem a redenção em Cristo. Então, Cristo morre e ele ressuscita para nos dar vida. Ou seja, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Por isso a ressurreição de Cristo tem todo um significado muito maior daquilo que a gente pensa, porque a ressurreição de Cristo nos dá, além de que nosso Deus está vivo e venceu a morte, exatamente quer dizer que, olha, eu venci a morte, agora você tem vida, agora você pode ter vida, né? Você vai ser ressuscitado comigo. Né? Então a vida já começa ali naquele momento. Né? É interessante que quando. Depois eu vou entrar nisso, vou entrar nisso agora. Então, nós estamos lá trabalhando a história da Bíblia em 4 atos, senão eu vou perder esse fio aqui. Então, criação, né? A queda, a redenção, que foi Cristo, né? Que nos deu vida, e depois a nova criação. Né, que aí Deus está fazendo novos céus, novas terras, né? Ou seja, está trocando a morte em vida, né? Onde lá quando for concluído toda a obra, né? Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Por quê? Por que, quando a gente fala, né, lá na vida eterna, ou seja, nós já estamos nela, mas nos céus não haverá choro, nem planto, nem dor? Porque em Cristo há vida. E no céu nós temos um relacionamento pleno. E nesse relacionamento pleno, não há nada mais que aponte para a morte, tristeza, né? Porque estamos em Cristo. Aí nós viveremos uma vida plena. Porque Cristo é a vida. Então, é por isso que na nova criação, né, eu falo, não vai ter planta, não vai ter dor, não vai ter, porque nós estaremos na vida real, na vida de Cristo, vivendo em Cristo. E o que conecta esses 4 atos, né, criação, queda, redenção e nova criação, é como se fosse um fio vermelho que estivesse costurando um ao outro, né, é Cristo. Né? Ele que reconecta, a vida eterna é que reconecta essa história toda, né, da criação até a nova criação. Né? Então, é Cristo quem faz com que a gente nasce, né? Nasça de novo, ressurge de novo, e tudo isso seja conectado, a história da palavra seja toda conectada em um lugar só, porque a palavra é uma só. Né? A palavra não se contradiz. Então, a vida eterna não é só essa duração de tempo, é eterno, não, mas é um relacionamento com Deus vivo.
né? Vida eterna é conhecer a Cristo, né? E esse conhecimento transformar o nosso ser por inteiro. Isso é algo extraordinário, completamente diferente, né, daquilo que nós temos, né, como no nosso imaginário. Isso muda tudo, né, que nós somos. Então, conhecer a Deus e Jesus Cristo é a essência da vida eterna. Né? Então, Jesus mesmo, ele define a vida eterna, né? Lá em João 17,3, que a gente leu, ele define a vida eterna como sendo Jesus. Vamos ler de novo? João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é essa. Ou seja, Jesus definindo o que é a vida eterna, tá? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é essa: conhecer a Deus, conhecer o único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo, a quem ele enviou, ou seja, né, o nosso Deus também. Então, isso é a vida. Vida é conhecer, vida é relacionamento. Né? E esse conhecer, que eu já tinha falado um pouco, né? Esse verbo chama, não sei se é assim que pronuncia, mas em grego é ginosko, que é ser parte, né? É ser parte de alguém. Ou seja, esse é o conhecimento, é ser parte. Né? Então, é conhecer relacionalmente. É muito mais do que informação. Eu sei quem Jesus é. Eu sei o que ele fez, eu li na Bíblia, eu sei mais ou menos o que aconteceu. Não, não é isso, não. É se relacionar, é ser parte dele. Isso é ter vida. Né? Santo Agostinho, em um dos seus sermões sobre a vida eterna, ele disse assim: a vida eterna é conhecer, ver, compreender, penetrar o que se acreditou possuir e que não se podia desfrutar até então. Então, a vida eterna é isso. Ou seja, até então, até você ser vivificado por Cristo e crer nele, ser um com ele, ter esse relacionamento com ele, você não podia desfrutar disso. Mas em Cristo nós podemos conhecer, ver, compreender, penetrar aquilo que a gente só acreditava. Né? Mas a gente possui agora, aquilo é parte de nós. Então, aquilo que eu só sabia que existia e achava que acreditava, no sentido, né, micro, né? Agora aquilo se transformou parte de mim, aquilo se fez parte de mim, aquilo me transformou naquilo. Né? Então, me transformou em um filho de Deus, me transformou em alguém que tem um relacionamento com Deus, me transformou em um ser vivo que andava antes morto, mas agora vive, porque está em Cristo. Certo? Então, assim, embora seja um pouco difícil para a nossa mente conceber tudo isso, porque é muito diferente, né? Então, plenamente, a gente ainda não consegue conceber essa realidade, né? Mas a fé, ela nos capacita, né, a crer naquilo que a gente não vê. Então, espero que você coloque isso no seu coração e entenda isso, e que isso te mostre, né, te faça compreender quem é Cristo, né, e compreender o que é ser um cristão. Por que você acha que ser um cristão significa ser um pequeno Cristo? Ou seja, é esse relacionamento, é Cristo estar em você, ele ter te transformado. Né? Claro que isso não aconteceu de maneira totalmente plena e está acontecendo progressivamente, porque o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha de maneira progressiva. Acho que para o nosso didática, né, para o nosso entendimento, ele trabalha, se revelou progressivamente, né? Ele nos santifica progressivamente, né? E nós vamos sendo moldados e modificados em Cristo. Mas isso é a vida eterna. Por isso que quando a gente estiver totalmente restaurado em Cristo, totalmente conhecendo a Cristo, totalmente nos relacionando com Cristo, aí vai chegar o dia em que nós teremos a vida eterna, a vida plena em Cristo. Né? E esse dia é o dia que nós nos relacionamos, né, cada vez mais com Cristo, e quando ele se revelar totalmente, né, a nós. E por isso é um processo, né? E Deus escolheu que fosse um processo maravilhoso na nossa vida. Né? Então, assim, o céu bíblico é muito mais do que as nuvens, as harpas ali, é a nova criação, né? Com corpos glorificados ali, e que tem Deus consigo, né? Que tem Deus conosco. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, nos versículos 3 a 5, diz assim: então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos.
Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, isso é o céu bíblico. É Deus, né, estar em nós, nós estarmos com Ele, vivendo com Ele, habitando com Ele, relacionando com Ele, né? E isso é o tabernáculo de Deus, né? E ali Deus tabernaculando, ou seja, Deus vivendo no meio do ser humano. Ali isso é algo muito extraordinário. Quando eu comecei a dar um exemplo lá, que eu falei que não podia parar para conectar, eu falei sobre um livro que eu li maravilhoso, e depois eu vou até indicar ele para vocês. Talvez a gente pode até vou conversar para a gente fazer, quem sabe, uma leitura juntos desse livro que chama Ainda Melhor que o Éden. O livro é muito extraordinário, Nancy Gutierrez que escreve, e ela fala algo muito legal, que ela, quando ela mostra, né, que a mulher foi lá no túmulo, né, Maria Madalena foi no túmulo, e aí ela olhou lá, que Jesus não estava lá. E quando ela se voltou, né, estava ali abaixada, chorando, preocupada, aí veio um homem, que é Jesus, né, falando com ela, por que você está chorando? E aí ela olhou e viu para o homem, viu a figura de um jardineiro, lembra disso? Né? Então, o que o jardineiro faz? Ele traz vida para o jardim. Né? Ele traz vida, ele renova ali o jardim. Então, essa já é a visão de que, na ressurreição de Cristo, ele já estava trabalhando no jardim. Já estava trabalhando para que o jardim fosse restaurado, já está restaurando, né, o jardim, por conta da presença de Cristo ali. Isso é muito extraordinário, esse livro é maravilhoso. Então, por isso, tudo que a gente aprendeu, né, a vida eterna é uma esperança que transforma o nosso presente. Né? Ela não nos aliena para viver aqui só preocupado com o que vai acontecer no futuro. Então, vou viver aqui, vou aguentar só o que está acontecendo aqui para poder eu viver a vida eterna quando vier. Não, não é isso. Mas ela nos qualifica para viver aqui, sendo vivos, né? Com o foco no céu, mas não uma fuga da realidade atual. Né? Eu sei que aquilo vai acontecer, mas aquilo muda, né, a maneira como eu vivo aqui. C.S. Lewis diz assim: mire no céu e você terá a terra de brinde. Mire na terra e você terá nenhum dos dois. Então, se eu vivo, né, com o foco no céu, eu tenho a terra de brinde, porque eu vou viver vida verdadeira aqui agora. Agora, se eu mirar aqui na terra e nas coisas dessa terra, não tem nenhum dos dois, nem o céu e nem a terra, porque eu vivo preocupado e correndo atrás de coisas que, né, não fazem diferença ali na minha vida. Essa citação de C.S. Lewis ela é muito profunda, né, porque ela mostra que a busca pela vida eterna não é um escapismo. Então eu vou aguentar só agora porque vai ter uma coisa melhor. Não, né? Mas é uma maneira eficaz de a gente viver plenamente aqui, nessa vida, né, entendendo que aquilo que acontece, o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, né, e nos possibilitar ver as coisas que acontecem de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, né? Então, quando a gente prioriza aquilo que é eterno, a gente coloca as coisas temporais na sua devida perspectiva. Né? Olha, é difícil, tem passado, né, por problemas, mas isso aqui, ó, não muda o meu estado final. Então, isso aqui não vai me abalar, né, de maneira com que eu vou morrer, não. Isso aqui não vai me abalar, porque eu tenho uma esperança futura que molda aqui agora. Eu sei que Deus está trabalhando em mim. Então, a vida terrena, ela ganha um novo significado, um novo propósito, você entende? Eu preciso viver aqui agora como sendo um cidadão do céu. Então, isso o nosso foco transcende, né, das preocupações de agora, imediatas, do que aconteceu ontem, mas ela nos impulsiona a viver de uma forma mais significativa. Né? As pessoas precisam experimentar o céu quando se relacionam comigo. Né? As pessoas precisam experimentar Jesus quando se relacionam comigo. Né? E experimentar a vida quando se relacionam conosco. E isso, né, por quê? Porque nós já fomos transformados pela vida eterna. Né? Então, a vida eterna, embora ela culmine, né, do fim dela, seja esse futuro glorioso, ela não é uma promessa distante. Ela é uma esperança presente que molda a nossa existência, né? E ela nos capacita a viver de uma maneira diferente. Né? Ela nos oferece um propósito em meio às tribulações desse mundo. Né? Eu tenho aqui acontecendo isso aqui, mas eu tenho um propósito, né? E esse é o propósito viver em Cristo. Tem uma palavrinha que a gente usa em teologia que eu queria falar com você para você entender, que é o já é e ainda não. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Mas isso
mostra como a vida eterna muda a nossa segunda-feira. Porque ela já aconteceu, a vida eterna já é presente aqui, mas ainda não completamente. Então já é e ainda não. A gente vive, né, nesse dilema do já é e ainda não. Vamos lá trabalhar isso aqui na Bíblia. O já, né, já é. Vamos lá. Lá em João 5:24. Nós temos a vida eterna agora. Então, vamos lá. Em verdade, lhes digo que quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, já passou, tem a vida eterna, ok? Então, esse é o já é. E o Espírito Santo, né, ele é o penhor disso, né, de que nós temos, né? Lá em Efésios 1, versículos de 13 a 14. Né, nós estamos trabalhando no já é aí. Então, o Espírito Santo é o penhor que nós temos dessa vida, né, de que já temos a vida eterna. Efésios 1, 13, 14. Assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade, em louvor da sua glória. Certo? Continuamos aí caminhando no já é, tá? Primeiro, então, a gente vai ter as nossas colheitas, né, dessa nova vida, já aqui também. Está lá em Romanos 8:23, diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então, o fruto do Espírito, né, ele é essa primícia, né, daquilo que já é, da vida eterna em nós. Né? Então, o fruto do Espírito, longanimidade, paciência, domínio próprio, né? Tudo isso é o fruto, são as primícias, né? Os primeiros frutos daquilo que já aconteceu, do que já é aqui nessa terra. Então, é importantíssimo, né? Isso. E o ainda não. Então, por que ainda não? Porque a gente ainda aguarda a plena redenção. E isso eu vou ler um texto um pouquinho maior, está lá em Romanos 8, do versículo 18 ao 25, que diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, ou seja, total a plenitude daquilo que Deus prometeu. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Então, né, ainda há algo a acontecer, ainda há algo a ser pleno. Nós temos uma esperança que a gente ainda não vê. Tem uma parte dessa esperança que a gente ainda não vê. Mas nós temos as primícias do Espírito, né? E aqui fala que a natureza aguarda, né? Geme pela revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque eles que são filhos de Deus, né? Eles têm essa noção de que a gente precisa, né? Que essa realidade aqui, né? Ela é transformada pela presença de Cristo. E a presença de Cristo em nós transforma, né? A realidade. Então, ainda temos aí o ainda não, continuando aí, lá em Atos 3:21, que fala sobre a restauração de todas as coisas, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, né, então essa é a parte do ainda não. Então já aconteceu, já tem uma vida eterna, ela já transforma o nosso presente, mas ainda não plenamente, porque nós teremos ainda a restauração de todas as coisas, né, no fim, né, com Cristo. Então, deu para entender? Né? É algo que, assim, como se fosse um sinal de trânsito, vamos colocar o sinal de trânsito, né? Então, assim, a luz verde já acendeu, né? O trânsito já anda, mas ainda a gente não chegou no destino, né? Nós já saímos da paralisia, a gente não está ali no sinal vermelho parado, morto, mas a gente está caminhando, né? Mas a gente ainda não chegou no destino final, né? Que é aquilo que é a plenitude daquilo que Cristo tem para nós, né? Então, o que eu quero que a gente entenda dessa aula, nós estamos caminhando para o fim aí, é que a nossa esperança futura, ela reprograma as nossas prioridades, e ela filtra as nossas ansiedades, e ela nutre a nossa santidade.
Isso é importante, né? Da gente corrigir o nosso imaginário, né? Porque Deus já, né? A esperança futura precisa reprogramar as nossas prioridades. Ela precisa mudar a maneira como que a gente vive. Né? Então, eu te pergunto, o que a esperança bíblica promete? Né? Como que você imagina o céu? Será que Deus criou essa terra tão rica, tão cheia de detalhes, para no fim a gente ir morar, ficar pulando nuvenzinha lá no céu? Será? Né, eu queria te convidar a ter essa percepção. Né? Então, a nossa esperança, segundo a palavra, né, não é flutuar nas nuvens, lá ficar lá no céu voando e pairando com Deus, mas é uma nova criação. Né, uma ressurreição do corpo físico. Jesus, quando ressurgiu, os meninos pegaram nele. Ele falou, pode pegar. Ou seja, ele era corpo físico, é uma ressurreição do corpo. Né? Então, Deus ele nos prometeu essa nova criação. Então, o céu não é essa fuga, mas não é pensar que eu vou para um outro lugar. Ah, ainda bem que eu vou morar no céu. Né? Não vou morar aqui, nesse lugar horroroso. Não. Gente, a criação é maravilhosa. Quando a gente olha para as coisas que Deus criou, é algo extraordinário. Acho que Deus ia criar isso tudo à toa? Né? Foi corrompido pelo pecado? Foi corrompido pelo pecado. Vocês imaginam que não seria a natureza sem ser corrompida pelo pecado? Não dá para imaginar, já é tão linda, tão maravilhosa, né? Então, Deus nos promete, lá em Apocalipse, né, 21 e 22, se você quer ler todo o trecho, leia lá que é importante, mas Deus nos promete, né, que ele fará, né, restaurará essa terra, e nós fazemos parte dessa restauração, né? Cristo é a primícia, ou seja, foi o início daquilo, já começou, né? O que aconteceu com ele, né, que ele ressurgiu, né, que é um corpo glorificado, vai acontecer conosco. Né? Jesus, ele, como eu disse aqui, ele ressuscitou em carne e osso, ele ceiou, ele comeu com os discípulos. Né? Então, não é algo abstrato o céu. Ah, vou viver cantando, pulando nuvem. Não, é algo que é real, é uma restauração daquilo que Cristo já tinha criado. Né? Ainda melhor do que o Éden, como diz o livro lá. Né? Vamos ler aqui rapidinho, 1 Coríntios 15, que diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Né? Então, ou seja, ele é a primícia, né? Ou seja, o primeiro. Né? Lá em Apocalipse 21, eu vou ler de 1 a 5 rapidinho, para a gente ver o que é a nossa esperança e finalizar isso aqui. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não há de existir mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, eu quero que você, hoje, nessa manhã, entenda que a vida eterna, né, é algo que está em Cristo. É uma restauração que Cristo tem feito em nós, né, e na criação. Então, estar em Cristo, isso muda, né, tudo. Somos as primícias também com Cristo ali, né, dos frutos do Espírito ali agindo em nós. Ou seja, né, o nosso trabalho, a maneira com que a gente age com justiça, a arte, né, o nosso cuidado com a criação, com a poluição, com as coisas, tudo isso não é descartável. Né? Deus ele redime a criação também através das nossas vidas, né? Ele nos usa, né, para redimir a criação e nós devemos cuidar dessa terra, cuidar da maneira com que a gente trabalha, cuidar da maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? Tudo isso, né? Toda maneira com que nós agimos, isso mostra que Deus está em nós, que Cristo está em nós, que nós temos a vida eterna e que a vida eterna transformou o nosso presente. Adão ele foi chamado a cultivar e guardar. Nós temos esse legado. Né? O segundo Adão ali, como eu já disse, foi quando ele foi visto pela primeira vez ali pelas mulheres, né? Ele foi confundido com o jardineiro, com Adão, né? Cultivando e guardando. Então nós somos chamados, isso não é uma coincidência, né? Nós somos chamados a cultivar e guardar. Vou ler o trecho para vocês não acharem que eu estou falando, não é uma coisa muito diferente. João 20,15 diz assim: Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela.
Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Então, aqui, né, nós estamos chamados também a cuidar dessa terra, né, a cultivar e guardar, assim como Adão foi chamado, porque estamos em Cristo e aquilo que Cristo criou, né, nós estamos chamados a trabalhar nisso também, certo? A viver dessa maneira. Enfim, é isso que eu queria dizer para vocês, né? A nossa esperança futura deve moldar o nosso presente. A vida eterna é Cristo, né? O relacionamento com Ele, é o conhecer a Ele, quem nos dá a vida eterna, né? Que mostra que a vida eterna está em nós, né? E que você possa, né, viver com essa esperança, sabendo que o reino já começou, né? Que a nova vida já foi inaugurada ali em Cristo quando ele ressurgiu, né? A Páscoa tem todo esse significado de que Jesus ressurgiu, né? E que o mundo, né, será transformado pela presença dele, né? E nós isso não é em vão em nós, né? Nós precisamos viver uma vida que aponta como um outdoor do reino, que aponta para o reino, que aponta para aquilo que Cristo já está fazendo em nós, né? E essa é uma vida que deve moldar e mostrar, né, quem Cristo é. Né? Então, mostrar o rei do nosso reino, né, e quais são os princípios do nosso reino, que você viva mostrando isso, né, que as pessoas possam ver em você isso, né, a sua esperança possa transformar a maneira como você vive hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa aula. Você sabe que tinha tantas coisas ainda para a gente falar sobre esse tema, um tema tão grande. Mas, Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos mostrando que viver com o Senhor, se relacionar com o Senhor, né, Deus, isso já é algo que o Senhor nos deu, já é a vida eterna em nós, que nós possamos viver, Deus, sabendo quem nós somos nesse mundo, sabendo a nossa esperança e que nós precisamos dar frutos dignos, né, dessa vida eterna que está em nós, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima aula.